E aí pessoal, eu sou o Léo Miller e essa aqui é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário com as principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar do Huawei Mate 30, da câmera do Galaxy S11 e do Google Maps em modo anônimo, além de uma quase fusão entre a Apple e a Disney. Tem bastante coisa para falar, então deixa o seu like da confiança antes da gente começar e agora vamos direto para as notícias. A fabricante chinesa Huawei oficializou nesta quinta-feira os seus novos smartphones. Os modelos são o Mate 30 Pro e o Mate 30 comum, os dois divididos em versões com e sem suporte ao 5G. Os telefones têm uma tela com laterais curvas e nenhum botão físico na parte da frente. Comandos como para mudar o volume são feitos nos cantos do display. O processador é o Kirin 990, o mais avançado da empresa, e o aparelho ainda traz 8 GB de RAM. Em câmeras, o Mate 30 Pro tem um esquema quádruplo de sensores na parte traseira, com uma lente telefoto, um sensor de profundidade, uma ultra-wide de 40 megapixels e a câmera principal com a mesma resolução, chamada de Super Sensing. A câmera frontal tem 32 megapixels e sensor de gestos. As especificações técnicas completas você encontra lá no site do Tecmundo clicando aqui embaixo. Como esperado, o sistema é uma versão de código aberto do Android, mas os apps da Google e a Play Store não estão instalados de fábrica. Ele ainda tem carregamento reverso e sem fio, além de resistência no padrão IP68, ou seja, ele é à prova de água e poeira. O dispositivo será vendido nas cores verde, preta, roxa e prata, além de ter uma versão com traseira de couro sintética e uma versão de luxo da Porsche Design. O Mate 30 mais básico vai custar 799 euros, o que dá mais ou menos uns 3.600 reais. Já a versão Pro com 5G sai por 1.200 euros, mais de 5.000 reais na conversão direta. Nada de informações por enquanto sobre a chegada deles aqui no Brasil. Aproveitando esse assunto, eu quero fazer a enquete de hoje com vocês. Você compraria um celular Android que não vem com a Play Store instalada de fábrica, mas que permite colocar a loja no sistema posteriormente? Ou esse trampo todo já deixa você meio desanimado com esse dispositivo? Responde pra gente aqui e amanhã eu trago o resultado. Na enquete de ontem eu perguntei se vocês gostariam de ouvir o Hoje no Tecmundo em forma de podcast. 65% de vocês disseram que sim, então a gente vai providenciar essa versão em áudio do nosso programa nas próximas semanas. Fica ligado aqui todos os dias para saber quando a gente começa com esse podcast do Hoje no Tecmundo. Um dos recursos mais interessantes anunciados junto com o iPhone 11 foi o Deep Fusion. Ele só vai sair no ano que vem, mas promete usar inteligência artificial e mais processamento para garantir imagens com menos ruídos, com cores e texturas mais realistas. Só que não é só a Apple que promete fazer isso. De acordo com o especialista em vazamentos Ice Universe, a Samsung está de olho nessa tecnologia e pode anunciar algo muito parecido com isso no Galaxy S11. Não há detalhes sobre como isso vai funcionar, mas é possível que a empresa sul-coreana empregue uma unidade de processamento neural no novo produto. No caso da Apple, várias fotos são tiradas ao mesmo tempo em exposições diferentes e depois combinadas, com o processador entrando no fim para ajudar na otimização da imagem. O próximo top de linha da Samsung deve ser revelado em fevereiro de 2020. A Google começou a testar um novo recurso no Google Maps. A partir de agora, um grupo de usuários vai ganhar acesso a um modo anônimo no serviço de mapas e navegação, igual ao que você já encontra nos navegadores web. A ideia da Google é que você possa fazer pesquisas de rotas e lugares sem deixar pistas no seu histórico, eliminando dados da sua conta de usuário. Para fazer isso antes, só usando a própria aba anônima em um navegador ou deslogando na sua conta do Google, do PC ou do celular. O recurso só está disponível por enquanto para quem fez parte do programa de testes do Google Maps e baixou a versão 10.26 do aplicativo. Para ativar isso, é só tocar no ícone da sua foto e escolher a nova forma de navegação. Essa função deve ser liberada no futuro para todos os usuários do Google Maps. Você se lembra de uma notícia que a gente deu aqui sobre uma atualização do Windows 10 causando problemas no uso extremo da CPU? Pois é, o bug original foi corrigido, mas causou um segundo problema que fazia exatamente a mesma coisa. Ele também foi resolvido, mas um terceiro problema agora foi encontrado.
Dessa vez, a falha é no Windows Defender, que é o antivírus instalado por padrão no sistema da Microsoft. A falha foi detectada pelo site Blipping Computer e faz com que o escaneamento de ameaças dure apenas alguns poucos segundos e faça uma varredura de no máximo 40 arquivos. Ou seja, é uma operação muito limitada e com certeza deixa muitas ameaças de fora, considerando que o seu computador deve ter aí alguns milhões de arquivos para serem escaneados. A Microsoft reconheceu o problema e já enviou um patch de correção para o Windows Defender. Ele está disponível na forma da build KB2267602 e é recomendável que você instale essa versão o mais rápido possível. Em junho deste ano saiu um estudo bizarro que relacionava o uso de celular por jovens com uma deformação na região traseira do nosso crânio, como se fosse um chifre. A internet enlouqueceu com essa revelação, mas muita gente também desconfiou do estudo. Meses depois, agora a gente tem uma resposta certa: aquilo não era mesmo verdade. A revista Nature fez uma atualização no artigo científico e afirmou que quase todas as partes dele foram reescritas, desde o resumo até os resultados. A maior alteração é aquela que elimina qualquer relação entre o uso de celular e essa deformação na cabeça das pessoas, que se chama protuberância occipital extrema aumentada. Simplesmente não existe prova de que é o uso de dispositivos móveis que causa esse tipo de problema, já que isso pode ser genético ou pode ser causado por uma série de acidentes. Além disso, os cientistas usaram uma base de dados de uma clínica, o que significa que as amostras já eram de pacientes ou pessoas com sintomas similares, ou seja, a amostra estava no mínimo viciada. Por fim, os pesquisadores do estudo original esconderam que um deles também era quiroprata, que trabalhava com a melhoria da postura e até vendia produtos nessa área, o que poderia gerar aí alguns conflitos de interesses. Claro que isso não significa que você pode ficar torto o dia inteiro usando o smartphone, mas fica tranquilo que pelo menos o tal do chifre não vai aparecer por causa disso. A Walt Disney Company e a Apple poderiam ser hoje uma empresa única se Steve Jobs estivesse vivo. Essas foram as palavras do Bob Iger, que é o atual CEO da gigante de entretenimento. Ele fez esse exercício de imaginação durante uma entrevista para a Vanity Fair. O executivo contou que era muito amigo de Jobs e que eles podiam conversar sobre qualquer coisa e que atualmente a Apple e a Disney teriam passado por uma fusão ou então esse assunto teria sido minimamente discutido pelos dois. Alguns rumores da compra de uma empresa pela outra circularam bastante há alguns anos, quando a Disney começou a comprar todo tipo de empresa que via pela frente, mas nada disso aconteceu. O próprio Jobs fez negócios com a Disney uma vez, quando fez a venda da Pixar, que ele comprou da Lucasfilm. E essas declarações não vieram do nada. Iger fez parte do conselho da Apple, mas deixou o posto agora em setembro, muito provavelmente por causa que as duas empresas agora são concorrentes no mercado de streaming de vídeo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de setembro de 1982, o professor Scott Fahlman sugere pela primeira vez o uso de um emoticon. Isso aconteceu em uma lista de discussões da Universidade Carnegie Mellon, quando ele deu a ideia de usar 2 pontos, tracinho e um parênteses para formar um sorriso ou uma carinha triste. Deu certo e todo mundo conhece esses símbolos até hoje, e agora eles são chamados de emojis. Então é isso aí, pessoal, essa foi a edição dessa quinta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, aqui no nosso canal, bem no finzinho do dia. Confere os links com os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente e até amanhã.